tudo bem, vamos tratar da crise, a gente está em crise, vamos até falar de crise, mas quem sabe a gente fala também do pós-crise, né, do D+1, que é importante a gente também pensar o que fazer. E é nessa perspectiva aí que a gente trouxe você para conversar. Eu gostaria muito de agradecer sua atenção, seu carinho sempre conosco, e te passar a palavra. Então, fique à vontade, você pode falar 30, 40 minutos, ou você escolhe aí o seu tempo, e depois a gente pode fazer algumas perguntas e respostas com o público. Então, muito obrigada, Otaviano, e seja muito bem-vindo à Abeólica. Obrigado, Elbia. É um prazer enorme estar de volta aqui na Abeólica, virtualmente, né, como estamos todos nesses últimos tempos. E, bom, uma boa tarde a todos. Eu aceitei com grado a conversa com a Elbia para a gente abordar aqui mais ou menos alguma coisa a respeito da economia como um todo. Estou tentando share my screen aqui. Deixa eu ver se por um acaso... eu estou com um problema que o meu teclado não está... Está liberado, cara. Tá, eu estou tentando voltar aqui. Me desculpem. Agora Imagina. Sou eu que estou com um problema aqui. Espera aí, só um instantinho. Bom, mas a ideia, enquanto vocês me escutam, é que eu fale sobre o impacto do coronavírus na economia global, né? E trazer um pouco do como é que esse quadro está rebatendo no Brasil. Tá sharing? Tá tudo bem? Tá liberado, mas a apresentação não entrou. Ah, tá. Deixa eu voltar. Espera aí. Só um instantinho. Tá chegando. Bom, enquanto isso, dá para a gente saber, dá para dizer que essa é, conforme bem mostrou o relatório do Banco Mundial, divulgado essa semana, nós estamos vivenciando a crise mais profunda em termos de queda do PIB. Agora sim, Canuto. Agora sim, né? Entrou. Perfeito. Eu só tenho que ver como é que eu vou conseguir mudar de slide, mas tudo bem, está indo bem. A ideia, então, é que eu trate o impacto do coronavírus na economia global e depois desça um pouco a ver como é que isso está, digamos, se traduzindo no caso brasileiro, tentando projetar o máximo que a gente pode a essa altura sobre a economia brasileira, os desafios no pós-Covid. Sabemos que vai ter um pós-Covid, mas como ainda estamos no curso do processo da invasão do coronavírus no nosso país, o terreno, ao final, só vai ficar mais claro à medida em que a gente tem o desenvolvimento da nossa guerra contra ele. Bom, de qualquer maneira, algumas coisas podem ser ditas de antemão. A Covid-19 submeteu a economia global a uma parada súbita, provocando choques, tanto de oferta quanto de demanda. E essa é uma característica ímpar do impacto do coronavírus por onde tem passado, né? A partir de janeiro, país após país sofreu surtos do novo coronavírus, cada um enfrentando choques epidemiológicos que repercutiram no sistema econômico e financeiro com consequências imprevisíveis. A questão que se coloca é com que rapidez e intensidade as economias nacionais vão se recuperar depois que a pandemia tiver passado, quando isso vai acontecer, que é a questão mais difícil de ser respondida, e, a rigor, tudo vai depender como é que em cada espaço nacional haverá sucesso na contenção do coronavírus, bem como das estratégias de saída que serão adotadas nos diversos países, né? Assim como a eficácia das políticas projetadas para lidar com os efeitos econômicos negativos da pandemia. Os efeitos do coronavírus na economia global vão se estender além desse ano.
se nota, por exemplo, nas projeções do Fundo Monetário Internacional apresentadas no mês passado, que deverão ser atualizadas até o final desse mês, e virão bem mais negativas do que em abril, assim como nas projeções do Banco Mundial divulgadas na segunda-feira e nas projeções da OCDE divulgadas hoje, e que eu tive a oportunidade de olhar, ao final de 2021, os PIBs per capita estarão todos abaixo de 2019. Ou seja, não há como esperar que, mesmo com uma recuperação de PIBs per capita no ano que vem, se possa ter uma recuperação do que está caindo esse ano. Além disso, no caso da maioria dos mercados emergentes de países de desenvolvimento, não se deixem enganar pelas médias, as estatísticas médias, porque o fato é que alguns países como China e Índia poderão manter um crescimento positivo do PIB esse ano, perto de zero, mas ainda assim no lado positivo. O fato é que no conjunto, nas demais economias emergentes e em desenvolvimento, o efeito será ainda mais negativo, ainda mais dramático do que nas economias avançadas. E a gente vai explicar, vai tratar aqui vários dos canais de transmissão que explicam isso, aquilo que eu chamei em alguns textos de fevereiro para cá, a tempestade perfeita que o coronavírus trouxe para as economias em desenvolvimento e as economias emergentes, e isso particularmente no caso da América Latina, como nós veremos. Nós estamos na ponta, digamos, mais negativa desse processo. Pois bem, é claro que todo mundo virou especialista em epidemiologia, não é? A menor medida, mas não custa a gente dar uma repassada e entender o porquê que achatar curvas tornou-se, digamos assim, a expressão-chave para entender o efeito do coronavírus sobre as economias nacionais. Quer dizer, as características peculiares do coronavírus são de conhecimento de todo mundo, a fácil transmissibilidade, o fato de portadores contaminarem outras pessoas mesmo antes de apresentarem sintomas, de tal maneira que, por si só, se não se fizer nada, como se assistiu, por exemplo, na Suécia, ou em medida parcial, em alguns casos, como no Brasil, em certas circunstâncias, a tendência das infecções é seguir essa trajetória acumulativa tão rápida, o que tende a fazer com que o número de pacientes necessitando o uso do sistema de saúde se choca com a capacidade instalada. Isso aqui se aplica, a gente vai encontrar aqui países como a Alemanha, que tem capacidade instalada bem maior per capita do que até os vizinhos França e Itália, mas nem a Alemanha pode se dar o luxo de simplesmente assistir a curva de infecções correr o seu curso na busca de imunidade do rebanho, como em determinado momento se referiu o nosso presidente Bolsonaro. O fato é que existem dois métodos de não excludentes de tentar achatar essa curva. Um deles, que é aquele que foi possível de ser implementado em países como Singapura, como Taiwan, China, como Coreia do Sul, num segundo momento, como Nova Zelândia, como Alemanha, que é o do testar, tracear as infecções, os contatos dos infectados e ter a atividade de pôr estas pessoas sob quarentena e ou internadas quando a infecção é revelada. O outro método é um método horizontal e, francamente, a maior parte dos países, quem pode, combinou os dois, e quem não pode, só pode recorrer ao achatamento horizontal, que a tentativa é justamente de, independentemente do número total de infectados, ser, ao final, maior ou menor, e se espera que seja menor se a curva for achatada, mas mesmo que não haja, digamos assim, uma redução total no número de infectados até se alcançar a imunidade de rebanho, o fato é que achatar a curva reduz o número de mortos por conta de torná-la cabível dentro das condições de saúde pública.
Então, e evidentemente, é esse achatamento da curva de infecções que é a política geral, com algumas exceções, como eu disse, a Suécia, que depois já manifestou arrependimento de ter deixado a coisa correção. Pois bem, a outra que acompanha é que, inevitavelmente, com ou sem medidas horizontais ou mais duras de contenção da mobilidade, o choque de oferta em conjunto com o choque de demanda faz com que a recessão seja profunda e, a rigor, por conta dos aspectos da pandemia e dos efeitos catastróficos da contenção do coronavírus, todos os países do mundo, em graus distintos, introduziram políticas para achatar a curva de recessão, levando-se em conta aí o papel, em última instância, do Estado como o segurador, em última instância, em relação a catástrofes. Então, a gente vai encontrar, com perfis pouco diferenciados, mas em todos os países, algum conjunto de medidas de política, transferência de renda direta para parcela da população, associados ou não à manutenção de emprego por empresas, programas de crédito para empresas vulnerabilizadas que, em condições normais, seriam saudáveis, mas que se veem prestes a ir à falência por conta do caráter extraordinário do choque de oferta, impedindo produção, e choque de demanda, ou medidas similares, assim como medidas complementares com garantias públicas. O fato é que não é unânime em todos os países do mundo, em graus diferentes e com formatos diferentes, políticas de achatar a curva de recessão, não por acaso vão levar no mundo inteiro a aumentos de dívida pública e aumentos de dívida privada, porque em vários casos as empresas que conseguirem escapar de falência ou de fechamento, por simples, só vão fazê-lo recorrendo ao crédito. Pois bem, a questão então que se coloca é como será o pós-coronavírus, não é? E eu vou ilustrar isso aqui com 4 curvas que razoavelmente dão um quadro de possíveis trajetórias. É claro que a primeira curva, 2 curvas otimistas e 2 mais pessimistas. A primeira curva otimista é a de que seria o caso da recuperação em forma de V, que, a rigor, enquanto o coronavírus estava circunscrito à China, bem no início, muita gente, eu inclusive em textos escrevendo para o America's Quarterly sobre o impacto do coronavírus, sobre os efeitos sobre a América Latina, aludia à hipótese disso estar contido apenas na China e, em princípio, uma recuperação em V na China significa dizer algo seguinte: políticas de contenção do coronavírus eficazes e políticas de achatamento da curva de recessão tais que o dano sobre o tecido produtivo é mínimo e a economia pode voltar a uma trajetória como a que estava antes do coronavírus. E, é claro, ao PIB perdido aqui, nesse período, há o efeito de aumento da dívida pública, mas com um mínimo de dano, de cicatrizes sobre o tecido produtivo, como se tornou a linguagem, a economia retomaria a sua trajetória anterior. É claro que isso aqui é o otimismo em forma pura. O mais provável seria, no caso otimista, um formato em U, em que a economia ainda permanece algum tempo fora da trajetória. Talvez vocês não consigam ver por aí, mas a ideia é que haveria um retorno à trajetória pré-coronavírus depois de um período alongado. 2 outras curvas estilizadas são o que eu chamo de curvas pessimistas, em que o V é impedido por surtos adicionais de coronavírus. Interessante como o relatório da OCDE apresentado hoje traz cenários para as diversas economias, inclusive o Brasil, fazendo hipótese a respeito de pelo menos 2 surtos, não é? E um outro cenário mais pessimista, que é o da curva em L,
em que você tem, é claro, a perda de PIB nesse período, mas você não ganha, não recupera esse PIB perdido. Supondo-se que a economia volte a operar depois do coronavírus, com seu produto potencial, que teria permanecido inalterado em relação ao pré-coronavírus, mas aí o PIB volta a crescer em novo patamar, um patamar mais baixo. Essa é a curva em L. Pois bem, esses são, digamos, os 4 possíveis perfis estilizados que a gente pode utilizar. O fato é que, como eu estava dizendo no início, isso aqui ainda tirei do relatório do Fundo Monetário de abril, que, como eu disse, deverá vir, eu sei, deverá vir com números bem mais negativos agora no update em final de junho, mostra aquilo que eu estava dizendo quanto ao PIB per capita declinar esse ano, recuperar parcialmente o ano que vem, mas não voltar ao patamar de 2019. E vocês observem como a percentagem de países com crescimento negativo da renda per capita nesses 2 anos, está mais difícil para vocês verem aí, mas eu posso dizer para vocês que a proporção é a maior desde o 1870. Particularmente, deixa eu me voltar agora para as características mais gerais de países em desenvolvimento e mercados emergentes, porque elas importam muito, o Brasil encaixa em várias delas. Primeiro, implementar o achatamento da curva de pandemia, ela é muito particularmente difícil em países em desenvolvimento. A primeira coisa, evidentemente, as políticas de isolamento social horizontal, nesse caso desses países, enfrentam o problema de boa parte da população viver em favelas ou equivalentes. E em tais condições, evidentemente, a contenção, o fica em casa, é mais difícil de ser implementado. Outra característica é a alta parcela da informalidade na ocupação do mercado de trabalho. Por isso que eu tirei esse gráfico do relatório do Global Economic Prospects, do Banco Mundial da segunda-feira, para mostrar a vocês aí, em média, como a parcela do PIB produzida de maneira informal e o emprego informal é bem maior no caso dos países emergentes e em desenvolvimento. O Brasil não essa parcela não é tão alta quanto nos países de baixa renda, da África, por exemplo, onde se chega a 90%, mas ela é suficientemente alta para tornar mais difícil não só a contenção, o número de pessoas que precisam ir para a rua para ter fontes de renda, como também a aplicação de políticas de achatamento da curva são dificultadas porque você não tem pessoas com contas bancárias, não é como aqui nos Estados Unidos ou na França, onde transferências podem ser feitas diretamente, e nós todos acompanhamos a dificuldade que o governo brasileiro teve para estender, para implementar o auxílio de emergência dos R$600 por mês. Não é? E olha que nós estamos falando de Brasil, onde se teve o ponto de partida do Bolsa Família e tinha um cadastro que pode ser ampliado, mas as dificuldades de implementação disso são óbvias. Então, achatar a curva de pandemia e achatar a curva de recessão é particularmente mais difícil em países em movimento e no Brasil, inclusive. Pois bem, isso aqui é o prognóstico do Banco Mundial. Perdoem eu não ter colocado aqui o significado disso, isso são as 6 regiões, isso aqui vale para países emergentes em desenvolvimento econômico, das 6 regiões em que o Banco Mundial divide o mundo. Nós estamos aqui, América Latina e Caribe. Vocês observem como aqui são 2 cenários, o cenário básico e o cenário downside, o cenário em que os riscos para baixo se materializam. Os riscos são predominantemente para baixo, como novos surtos, como dificuldades de voltar a operar em condições de grande mobilidade. E vocês veem como o BAC está sendo previsto como ainda maior na América Latina em relação a todas as outras regiões. Não é? O Brasil em particular. Já eu falo das projeções para o Brasil. Pois bem, além disso,
antes de eu chegar aí, além disso. Não bastassem as dificuldades para os países em desenvolvimento de implementar as políticas de achatamento das curvas, né, de pandemia e de recessão, as economias emergentes em desenvolvimento sofreram choques externos, já mesmo antes do coronavírus aterrissar nos seus territórios. O choque externo, o choque financeiro. Só para refrescar a memória de vocês, os mercados financeiros basicamente ignoraram o coronavírus enquanto ele estava lá na China, né, ou no máximo ali, chegando nos vizinhos, e o mercado acorda quando o coronavírus chega no norte da Itália, né? Ali há uma percepção, os mercados se dão conta de que o problema era global, que não era que o coronavírus iria chegar no mundo inteiro. E há um ajuste profundo, enorme de portfólios, né, em que os agentes econômicos vão em busca do refúgio do Porto Seguro, do Tesouro norte-americano, ou em muitos casos, cash, o dash for cash, a busca de refúgio em dinheiro à vista, inclusive, fez com que, em determinados momentos, até os títulos do Tesouro norte-americano de curto prazo mostrassem performances esquisitas com aumento de prêmio. E aquilo que a gente viu, um choque brutal de queda de preço, todo mundo vendendo papel, vendendo ações, vendendo títulos de dívida corporativa norte-americana, que é esse choque tremendo aqui. Não dá para vocês verem, mas isso aqui está comparando com choques anteriores. Aqui é o choque de pós-2018 e assim por diante. A profundidade do choque se pode perceber no declínio brutal de preço de ativos verificados simplesmente em 3 semanas, entre fevereiro e março. Como só ia acontecer em todos os mercados financeiros, em todos os ajustes em mercados financeiros, nós já sabemos de longo tempo, há uma tendência a um overshooting, a um ajuste maior do que aquilo que seria a tendência. Então, a gente, como houve um overshooting para baixo, em conjunto com o fato de que o Federal Reserve Bank entra em campo, abrindo a caixa de ferramentas, voltando não apenas ao quantitative easing, mas fazendo coisas além não imagináveis algum tempo atrás, como abrindo linhas de crédito direta para empresas, né, comprando para fugir da possibilidade de que os bancos ou os intermediários financeiros não bancários pudessem empossar a liquidez. A resposta muito proativa do Federal Reserve Bank acalma, e a gente, inclusive, assiste esse retorno parcial da perda. Não aguento dizer agora, antes que vocês achem que o retorno de preço de ações nos Estados Unidos ao patamar médio de pré-coronavírus seja um unwinding desse negócio todo, porque, na verdade, esse retorno aqui é muito diferenciado por setores. A turma de ações associadas à saúde e à tecnologia, estão indo bem, mas o resto não voltou aos patamares anteriores. Pois bem, esse mesmo choque de portfólios em mercados de países avançados acontece no caso dos países emergentes. É uma pena que eu acho que o meu gráfico aqui não está deixando aparecer para vocês, mas a magnitude da queda em mercados emergentes nas 3 primeiras semanas de março é algo sem precedentes históricos. Saem 100 bilhões de dólares de mercados emergentes. E tanto papéis de dívida quanto quanto ações, não é? Como parte daquele processo de overshooting que mencionei. Vejam aqui no caso, é a pena que também não dá para ver, mas os gráficos podem ficar disponíveis depois, mas a queda do Brasil aqui, como em outros emergentes, é dramática, como uma recuperação parcial desde então, mas não se deixem enganar com essa recuperação, achando que tudo que aconteceu foi desfeito.
Aqui esse gráfico mostra a mesma coisa no caso dos prédios soberanos em pontos básicos de Brasil, Rússia, Turquia e Argentina. Pois bem, não é apenas o choque externo que torna financeiro externo que torna as coisas mais difíceis para países emergentes e em desenvolvimento. Um outro canal de choque é o das remessas. Não é o caso tanto do Brasil, mas vocês podem imaginar o número enorme de países em desenvolvimento para os quais as remessas de seus emigrantes ocupam um peso grande no PIB. No Haiti, por exemplo, mais de 1/3 do PIB corresponde a remessas de imigrantes. Isso se aplica para países como Tonga, se aplica para países... No caso do México, é uma fonte relevante de renda, Guiana, nosso vizinho aí, e vários outros países da África e na Europa Oriental. E uma das primeiras... e os imigrantes tendem a ter a perda de emprego na frente em relação, inclusive, aos nacionais. E particularmente porque boa parcela dos imigrantes estava empregada em hotéis, em restaurantes e assim por diante. E esse setor de serviços, ninguém aí precisa ser economista e entendedor para levar em conta que os principais setores sentindo o choque de demanda foram esses serviços de turismo e de lazer no mundo inteiro. E esse efeito, vocês podem observar, como de fato a América Latina não está entre os piores, isso aqui é o declínio previsto em termos percentuais nas remessas dos países da Europa Oriental. Aqui você tem a Armênia sofrendo um choque brutal, mas o fato é que, em alguns casos, esse efeito da queda das remessas foi extraordinário. Além disso, evidentemente, também turismo, né? O gráfico vocês não conseguem ver daí, mas em relação à média dos últimos 5 anos, obviamente, a queda do número de chegada de turistas em relação à média de 2015 para cá é monumental. E tem países onde as receitas, o PIB gerado através do turismo é de uma importância enorme. Isso também tem um efeito dentro dos países. A queda do turismo intra-Brasil não deixou de trazer uma marca brutal em termos de queda de demanda e no PIB brasileiro. E mais um canal, os preços de commodities, né? Particularmente para quem depende de petróleo. No caso de alimentos, até que a queda não foi tão dramática, mas no caso de preço do petróleo e de alguns metais utilizados em construção e no transporte, esses aqui também sofreram impacto brutal. Passando para a América Latina, como vocês observam nesses gráficos aí que eu extraí do relatório do Banco Central, a queda do crescimento mundial em 2020 aparece aqui, tem a recuperação do ano que vem, e a parcela de economias com o PIB decrescendo, e aqui esse quadro compara ao caso presente, não aparece aqui, mas evidentemente vocês podem imaginar o que está por detrás aqui, um número bem maior de economias da região, no mundo e na região, passando por PIB per capita em decréscimo esse ano, é ainda maior do que no resto do mundo. Desigualdade que já é elevada na nossa região, como sabemos, vocês podem observar aqui, os pontos vermelhos são os coeficientes de Gini de países da nossa região e os demais, aqui uma amostra representativa do resto do mundo. A nossa desigualdade, que é brutal, tende a ser acentuada como efeito da crise do coronavírus e, como eu disse aqui, aumenta a dívida PIB em todo o mundo, no Brasil, Colômbia, México, Chile, e esse gráfico aqui vai encontrar uma reprodução desse padrão em outras partes do mundo. Pois bem, deixa eu colocar esse rápido resumo que eu tirei da turma, eu tirei do IFI, do Senado, que achei um ótimo resumo dos desafios que se colocam para o Brasil. Primeiro,
o crescimento negativo do PIB esse ano no Brasil, você tem aí, o Banco Mundial trouxe um forecast, uma previsão de menos 8% esse ano. O da OCDE de hoje de manhã traz um número ainda mais negativo, próximo de 9%, não supondo que não haja segundos surtos do coronavírus no solo brasileiro. O JP Morgan, no ajuste de sua previsão no mês passado, já havia declinado para 7%. E Goldman Sachs, por sua vez, também no mês passado, ajustou o seu forecast para o Brasil de menos 7,5%. Quer dizer, o número é esse. O Focus no Brasil vem gradualmente, semana após semana, declinando, mas o Focus do Brasil, coletado pelo Banco Central, é uma média. As instituições vão ajustando periodicamente as suas projeções de PIB. Então, o que a gente assiste no Focus na segunda-feira é uma média móvel em um conjunto de previsões que estão todas movendo-se para baixo do mês passado para cá. Eu quero crer que há uma convergência, portanto, um consenso de que o PIB brasileiro, hoje, projetando a partir dos indicadores, mesmo levando em conta resultados em abril, que foram não tão ruins quanto alguns esperavam, é de uma queda do PIB na faixa entre 7% e 9% esse ano. Pois bem, o legado dessa queda do PIB desse ano, eu quero apontar. Não há o tempo aqui para a gente entrar em detalhe na discussão sobre o pacote específico de políticas adotadas no Brasil para achatar a curva da recessão, mas, em certa medida, com dificuldades de implementação no caso das linhas de crédito, com dificuldades de implementação no caso da transferência de renda para os informais, etc. e tal, mas, grosso modo, está evitando um desastre ainda mais profundo. Porém, ele vai deixar como legado, evidentemente, um quadro fiscal mais desafiador. Como diz o IFI aí, o quadro fiscal mais desafiador que o Brasil já enfrentou. Por quê? Pensem bem. O déficit nominal vai subir, como bem observou o secretário do Tesouro, o Mansueto, em um podcast recente, e aparece nos jornais isso. O Brasil deverá ter, num cenário otimista, um déficit público nominal esse ano de 10% do PIB. Ao mesmo tempo em que o PIB vai cair, como eu disse, pelo menos 7%, algo entre 7% e 9%. Então, é uma questão de aritmética, de esperar que a dívida pública, como proporção do PIB, vai subir pelo menos os 15 pontos aí que o IFI está estimando. O que pode ser, esse é um cenário otimista, porque vai depender, inclusive, não apenas do patamar definitivo de queda do PIB, mas também de se haverá necessidade de fazer algo a mais. Como a gente vai ver, por exemplo, a extensão da transferência de emergência por mais 2 meses. Aí abre-se uma questão, vocês vão perguntar, ora, isso vai ser um grave problema fiscal esse ano? Provavelmente não. O Tesouro tem condição de cobrir esses 10% do PIB de déficit nominal via nova dívida, mesmo que tenha que oferecer papéis mais curtos, mesmo que ao custo de encolher o perfil temporal da dívida pública, mas há espaço para isso, assim como também há espaço pelo manejo de operações compromissadas do Banco Central, de se ter a cobertura desse déficit nominal via emissão de dívida, ou emissão de dívida, o uso da dívida pública que está lá na carteira do Banco Central para cobrir. As dificuldades são maiores a partir do ano que vem. Os juros estão baixos, vão continuar baixos, e isso ajuda. O problema é que, como eu chupei esse gráfico da projeção feita pelo Afonso Pastore,
para o que acontece no ano que vem. Esse gráfico aqui está ilustrando o aumento na dívida PIB para algumas pressuposições, quer dizer, supondo que queda do PIB de 7%, supondo que o impacto fiscal das medidas de achatamento da curva de recessão sejam esses aqui, o que a gente observa é que essa dívida PIB sobe para esse patamar. Isso é o desastre fiscal consumado? Não. Por que não? Supondo-se o retorno ao teto de gastos a partir do ano que vem, supondo-se também a volta de um crescimento a um PIB potencial de 2% ao ano, supondo-se adicionalmente que a taxa de juros permaneça em patamares, por exemplo, supondo-se aqui uma taxa de juros Selic em 3%, o fato é que a dívida pública PIB ainda assim seria administrável no sentido de que ela continuaria crescendo por algum tempo. A diferença estaria em que, enquanto o pico na trajetória pré-coronavírus seria alcançado por 2024, 2024, particularmente, dessa vez, essa trajetória futura, o teto seria alcançado em anos posteriores, como vocês observem, provavelmente algo perto de 2029. Ou seja, é um quadro fiscal mais desafiador, mas não inviável. O pressuposto aqui é um retorno crível do teto do gasto e a manutenção de juros abaixo. De fato, no que diz respeito à taxa de juros, nas condições atuais, se pode perceber, inclusive, jogo aqui a sinalização pelo Banco Central, de que a gente deve ter mais, pelo menos, uma queda de 1 ponto básico em 2 reuniões, ou provavelmente 1 ponto básico com 0,75 agora e 25 na reunião, 25 pontos básicos na reunião de agosto. A questão é o que é que precisa ser feito, o que é que precisa ocorrer para que esses juros continuem baixos. Além, evidentemente, como eu disse, do retorno do arcabouço fiscal responsável do ano passado. E aí eu quero usar a minha corrida final aqui da minha fala, que eu estou me estendendo, a uma questão que não tem recebido devida atenção, que é a profunda metamorfose no perfil dos fluxos de capital externo que tem ocorrido no país no período mais recente. Olha, a gente desacostumou a falar de fragilidades externas do balanço de pagamentos do Brasil, porque, afinal de contas, de fato, ter o patamar de reservas cambiais que nós temos nos diferencia de casos como a Argentina e muitos outros, e a gente meio que dá de barato, tranquilo, que não tem problemas nessa área. Eu queria observar aqui o seguinte, estou usando esse gráfico do Pastore, que, na verdade, os momentos de crescimento das nossas reservas externas não foram, evidentemente, por conta de superávites em conta corrente, não foram por conta de preços de commodities. Eles foram, particularmente, 2 grandes momentos de ingresso de capital externo via conta capital e conta financeira, somando-se ao investimento direto externo, como também ilustrado aqui nesse gráfico, né? Antes da crise financeira global e depois da crise financeira global. Ora, o problema é que a gente, com o desaparecimento por boas razões, dos juros elevados, a malta que veio para viver dos juros, do prêmio de juros no Brasil, começa a sair porque isso sai de cena. E isso aplica particularmente no caso de renda fixa e nos fundos, mas também você tem uma mudança de perspectiva de investidores externos no que diz respeito a ações. Vê aqui que o investimento externo, o investimento externo até se manteve razoável, em patamar mais baixo, caindo esse ano, mas tem uma mudança no perfil de ingresso de capital que não voltou. Como a gente sabe, todos vocês sabem, o bom desempenho de ações no Brasil no ano passado deveu-se principalmente a deslocamento de poupança financeira doméstica brasileira de títulos de renda fixa para o mercado acionário, mas não teve investidor estrangeiro. Foi até além demais, mas me permite isso aqui dar o gancho para o meu ponto final. O país precisa, além do retorno
confiável a uma trajetória tida por credores, tida por investidores no Brasil, como fiscalmente rumo à solidez, também nós precisamos avançar no conjunto de reformas estruturais, inclusive aí aquelas que vão tornar possível o investimento, o retorno do investimento a longo prazo, investimento em infraestrutura, inclusive energia, dá um duplo dividendo, não dá apenas um dividendo em termos de efeitos positivos sobre a demanda agregada no país, mas também poderá permitir aumentos de produtividade por diminuir o efeito negativo que a carência de investimentos em infraestrutura coloca sobre o crescimento potencial brasileiro. E para ter esse investimento em infraestrutura, nós vamos precisar de reforma, conforme os gráficos, espero ter deixado claro, não existirá espaço fiscal por um bom tempo, então a gente vai ter que ter investimento em infraestrutura com a participação do setor privado bem maior do que qualquer experiência no passado, para o que, inclusive, isso poderá combinar com a nossa necessidade de ter ingresso de capital, agora num outro perfil, que venha não atrás de juros, mas que venha atrás de oportunidades de investimento em projetos de infraestrutura. Então, mais do que nunca, se, digamos, isso que eu estou descrevendo, necessidade do arcabouço fiscal, combinada a reformas estruturais que estimulem o investimento em infraestrutura, entre outros, o que supõe, evidentemente, as outras reformas que vão melhorar o movimento de negócio no Brasil, se elas eram relevantes em janeiro de 2020, pelos motivos que expliquei da mudança no patamar dívida-PIB, elas serão ainda mais importantes a partir de 2021. Esse é o mote que tem que ocorrer. Como eu disse, a possibilidade de uma trajetória de saída menos traumática do impacto do coronavírus na dívida pública vai depender do sucesso do país ou não em retomar a agenda de reformas, inclusive que permitam, não estou falando apenas aqui, em agenda de reformas que vão ajudar o teto de gastos, não é apenas a reforma administrativa, não é apenas usar os gatilhos do teto gasto para conter aumentos de gastos públicos com salários. Eu estou falando principalmente no refinamento do arcabouço regulatório, como, por exemplo, o projeto de lei para saneamento, que já está lá no Senado, como nas demais reformas setoriais que tornem interessante para o investidor privado assumir concessões e assim por diante. As duas se combinam ou para um cenário mais virtuoso ou um cenário desastroso que, inclusive, contaria com a saída de mais saída de capital externo, inclusive de brasileiros. Aí o Banco Central tem que subir juros, aí esquece qualquer possibilidade de uma trajetória positiva. A urgência de retomar essa agenda, eu quero que minha exposição tenha deixado claro. Vocês podem me perguntar, e os juros lá fora? Olha, a última vez que eu estive com a Beólica, eu mencionei eu abordei algo que se verificou continuado desde então, desde 2018, que é uma tendência a taxas de juros de longo prazo no mundo avançado caírem e ficarem lá embaixo. Isso é uma trajetória que vem de décadas, isso é um fenômeno estrutural, não depende simplesmente de desejo do Fed ou de desejo do Banco Central Europeu ou do Banco Central do Japão. Ele é o efeito de um descompasso profundo e imenso entre massa de poupança financeira e carência de oportunidades de aplicação dessa poupança, por isso que os juros de longo prazo e a abundância de liquidez e a busca de yield, de retorno, continuam tão grande, e esse cenário não tenderá a ser alterado pelo aumento da dívida pública que vai, como eu disse, ocorrer por todo o mundo, inclusive pelo mundo avançado. Isso pode, no máximo, digamos, arrefecer a tendência de queda de taxa de juros, mas não a reversão. Portanto, juros e busca de yield, de retorno, por poupança financeira lá fora,
vai continuar e, evidentemente, isso é uma notícia que combina com a urgência de reformas no Brasil que abram espaço, que criem oportunidades para investimento de longo prazo, particularmente em infraestrutura, inclusive nas diversas formas de energia. Acho, é isso. Muito bem, Otaviano, obrigada. E, ufa, respirei, porque você foi mostrando os números e vai dando aquela sensação de, ai meu Deus, né? Mas você falou no finalzinho aí uma coisa que nós, investidores, gostaríamos de ouvir, né? Desde que falamos lá atrás, em 2018, e eu até estava pensando aqui, sempre que nós estamos em apuro, nós te chamamos, sabe? Quando a gente vê que o cenário está muito complexo, tem muita incerteza, a gente chama você para nos esclarecer o que está acontecendo, e realmente foi muito importante quando você disse que esse comportamento da taxa de juro é estrutural, e que o capital, embora talvez seja um pouco menor, ele vai procurar lugares para rentabilidade, para investimento, e a gente sabe que o Brasil, a despeito de alguns fatores, é um país muito atrativo em termos de investimento em infraestrutura. Sabemos da agenda de reforma, e é extremamente relevante, e talvez a gente tenha que ficar aí na torcida para que de fato ela ocorra, né? Na semana passada, acho que a gente até comentou isso, o projeto de saneamento já foi entregue, é um projeto muito esperado. No campo da energia, a gente tem a lei do gás, a gente tem alguns projetos de leis do próprio setor elétrico, o Ministério de Minas e Energia está, neste momento, discutindo uma mini reforma que eles chamam de modernização do setor elétrico, que vai realmente abrir um pouco mais do mercado e ajustar até os leilões e trazer um ambiente para investimento em energia. Na segunda-feira eu participei de uma live do ministro Tarcísio, também falando dos outros segmentos de infraestrutura. Então, a agenda parece que, pelo menos no poder executivo dos ministérios setoriais, a gente percebe um trabalho muito importante da agenda, até do Ministério da Economia. O Marcelo Guaranis tem falado bastante. Então, depois de ver muitos números difíceis, e acho que essa última informação, né, que os juros continuam baixos, os capitais vão buscar investimentos, isso nos dá um certo alívio